Os programas de televisão de alguma forma atraem e procuram e vão criando naturalmente nas pessoas um espelho em que alguém quer se refletir. Os heróis. Na minha época, assistia muito a extinta TV Manchete. Já não existe mais. Ela foi substituída, a sua concessão pela Rede TV, Canal 9. 12 anos atrás, mais ou menos, né? Quem é assim velho como eu, já deve ter alguma vez na vida assistido a alguma daquelas séries da TV Manchete, onde os japoneses, muito criativos, a fim de vender bastante brinquedos aqui no Brasil, não é? Enviavam para cá as suas séries, e as crianças amavam ficar à tarde ou pela manhã assistindo, quem sabe, ao Jiraiya, ao Giban, ao Ultraman, quem sabe assistindo lá ao Esquadrão Inspector, e ali se espelhavam e estavam dali a meia hora brincando e querendo ser igual àqueles personagens da série, querendo repetir, querendo retratar aquilo para a sua vida. Hoje as crianças se espelham, por exemplo, no Power Rangers, Força Animal. É mais ou menos assim, cada um vai se espelhando conforme aquilo que é proposto na sua época. E tinha um seriado que eu gostava muito, ele chamava-se Kamen Rider Black RX. E eu comecei a assistir e não perdia um. Meu pai chamava, Floresvaldo, vem aqui, eu preciso de você para me ajudar a fazer alguma coisa. Eu dizia, daqui a pouco, porque agora eu estou ocupado. Você está ocupado, menino? O que é que você está fazendo? Eu estou assistindo o RX. E era assim o meu dia inteiro, porque eu me espelhava em RX e depois queria fazer igual a ele, só que não dava certo. Ele pulava de pontes, ele destruía monstros, e eu não sabia fazer estas coisas. Eu era apenas um ser humano, uma criança, enquanto aquele herói era um herói fictício, era a ficção científica colocada à disposição de todas as crianças da minha época, da minha idade, em todo o nosso país. E eu ficava algumas vezes impressionado com tudo aquilo. Mas o que eu quero dizer a você é que quando você o seu herói, a missão de RX era combater os monstros que invadiam a Terra, o intuito de aprisionar o planeta. Ele tinha que defender as pessoas daqueles monstros. RX vai ter que brigar mais uma vez. Vai ter que enfrentar mais uma luta, só que desta vez é o pior de todos os inimigos que ele tem que enfrentar. A série está terminando e a RX precisa vencer para que os seus fãs, aquelas pessoas ou aquelas crianças, aqueles adolescentes que nele se espelhavam, não fossem decepcionados. Mas a luta era difícil, a luta era realmente travada, era uma batalha sem igual até aquele momento. E ele vai à luta, e ele começa a perder a batalha. A intenção do seriado era provocar emoção, claro, era despertar cada vez mais o interesse, a fim de que o Ibope aumentasse um pouquinho mais. Isso era interessante para as emissoras de TV que retransmitiam o programa. Escute isso. Quando ele se vê encurralado e sem chance de vitória, aparecem os seus amigos, que eram como ele, que eram heróis como ele, que eram vitoriosos como ele, para ajudá-lo. 10. E eles vêm e combatem, é aquela briga toda contra os monstros, contra aquele império que tentava dominar a Terra, e eles acabam vencendo a batalha meio que com dificuldades. Alguns deles ficam feridos e etc e tal. E o RX vai enfrentar então o pior de todos os monstros, e ele vence esse monstro. Detalhe,
no golpe fatal, no golpe de misericórdia, no golpe final, ele vence o inimigo, mas aparentemente ele também morre. Desaparece, há uma explosão. Quem estava assistindo ao seriado dizia: o nosso herói venceu, mas o nosso herói morreu. Havia uma mistura de sentimentos: alegria por ter vencido o último dos inimigos, tristeza porque foi embora junto com o último dos inimigos. A verdade é que, passado aquele episódio, no episódio seguinte, o Ryder RX aparece, distante, longe. Era o último episódio da série. Depois disso não foi mais tratado aqui no Brasil. Talvez no Japão tenha sido dado continuidade, ou em algum outro país, mas aqui no Brasil não mais. Conclusão: ele aparece em algum lugar distante. A alegria para o telespectador, para aquele que estava se espelhando em RX, é: o meu herói ainda está vivo. Ele parecia ter sido morto. Eu vi quando ele desapareceu junto com o inimigo, mas agora eu posso perceber que ele ainda tem vida, que ele ainda, em algum momento em que essa terra precisar dele, quando algum outro inimigo tentar invadir o nosso planeta, ele vai mais uma vez guerrear, ele vai mais uma vez brigar e ele vai nos conceder a vitória. E aquela sensação de alegria saciou o coração e a expectativa de todos que gostavam do seriado. Agora, o texto bíblico fala, por outro lado, de não é fictício, mas que tem uma história mais ou menos parecida. O texto fala de alguém chamado Jesus. Jesus não é como os Rangers, Jesus não é como o RX, não. Primeiro porque Jesus é de verdade. Jesus existe. Ele é real. Ele pode ser sentido. Jesus é aquele que decididamente socorre o homem.